Abre comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, verso 31 a seguir. Lucas capítulo 5, verso 31 diz assim: Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Repitam comigo: eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Nós estamos no mês de arrependimento e renúncia. Este ano tem sido um ano muito forte, porque Deus tem feito coisas extraordinárias, como todos os anos. Mas este ano Deus quer uma igreja que se aproxime dele novamente. Uma igreja que volte ao primeiro amor. Uma igreja que viva os princípios, que tenha uma conexão com ele, como você tinha quando você entregou sua vida para Jesus. Você se lembra qual foi a primeira vez que você chegou aqui e entregou a sua vida para Jesus? Você se lembra que você gostava de estar em todos os cultos? Não queria faltar? Você queria, se possível, ficar na igreja o dia inteiro? Porque você estava cheio de Deus, o amor de Deus estava em você, e você amava as pessoas, você abraçava as pessoas, você tinha prazer de estar perto das pessoas, porque o amor de Deus estava em você. Mas à medida que você vai caminhando, você vai se esfriando e você já não olha o irmão tão bem mais. À medida que você vai andando, vai caminhando, você já acha que os cultos são longos. À medida que você vai caminhando, você já acha que é muitas vezes que você tem que estar em igreja. É célula, é discipulado, é culto, é muita coisa. E aí você começa a usar o seu tempo para fazer a sua vontade, se esquecendo que você foi chamado por Deus para viver o propósito dele. E qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus, quando fez você, quando salvou você, quando libertou você, determinou quem você seria. O negócio é que você, ao caminhar, ao longo do caminho, você sai da direção dada por Deus. Porque quando você anda aos lugares que Deus não te colocou, você vai viver frustrações que não eram para você viver. Quando você sai do caminho, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho. A Bíblia diz que Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar. Mas hoje muitas pessoas seguem youtubers, seguem influencers, seguem os pastores da internet, mas não seguem Jesus. Porque seguir Jesus não é dizer: Jesus, eu te aceito, te recebo como meu Salvador. Isso é a parte mais fácil. Mas andar com Deus é dizer não para você todo o tempo. Por quê? Porque as obras da carne são manifestas. E você vai sentir desejo de fazer coisas que a Bíblia diz para você não fazer. Eu acho engraçado que às vezes aqui na igreja tem uma situação: porque o pastor Abraão não deixa. Não é o pastor Abraão que não deixa, é a Bíblia que está dizendo que você deve andar assim. Tem pessoas que são permissivas, elas concordam com o pecado, e é mais fácil jogar a culpa no pastor do que eu dizer que a Bíblia está dizendo. Você quer ser um bom líder, você quer ser um bom apacentador, e você quer fazer a vontade do povo. Não tem como servir a Deus sendo politicamente correto, porque Deus tem princípios, e os princípios de Deus nem sempre vão agradar as pessoas. Os princípios de Deus nem sempre vai caber no trabalho que você está. Os princípios de Deus nem sempre vai caber dentro da família. E você vai ter que ser diferente se você quer servir a Deus. E quando você ouve pessoas, você se desconecta com Deus. Porque você pode dizer para mim, inventar uma desculpa para que eu permita que você faça alguma coisa. Irmãos, não sou dono da sua vida. Eu sou um instrumento de Deus para te ensinar. Agora quem vai fazer é você. E o que você vai fazer com a informação que você recebe é uma decisão sua. Satanás
têm aprisionado a igreja porque líderes têm aprisionado a igreja. Muitas vezes você quer cuidar de alguém, mas você quer aprisionar essa pessoa e fazê-la ser dependente de você. Entenda, o ser humano que caminha com Deus tem que ser dependente de Deus. Eu não ensino essa igreja a ser dependente de mim. Eu ensino a você a buscar Deus, depender dEle, falar com Ele, para Ele mudar a sua história. Porque tem gente que pega um líder, um apacentador, um pastor para guru. Você saiu do mundo, mas o mundo não saiu de você. Aqui não tem guru, aqui não tem vidente. Aqui tem Deus que usa instrumento para abençoar você. Mas é Deus quem faz. Ninguém faz nada. Se você está aqui, você pensar que se você sair, essa igreja acaba, você se engana, porque ela não me pertence, ela pertence a Deus. E se a igreja é de Deus, ela permanece. São muitos anos em Juiz de Fora. São muitos anos onde pessoas entram e saem e acham que ela vai terminar, mas ela está aqui de pé, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Então você precisa entender, Jesus não veio para os bons. Então, olha para o seu irmão, nós não somos bons. Jesus não veio para os bons, Ele veio para os pecadores. E tem pessoas que dizem, mas lá fora as pessoas são pecadoras. Qual é a diferença então? Que adianta eu estar na igreja se você está me chamando de pecador? A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Qual é a diferença nossa para o mundo? No mundo existem pecadores que não se arrependem. E dentro da igreja, pecadores que foram levados ao arrependimento. Mas se você não se arrepende, você está assim, igual as pessoas deste mundo. Está dentro da igreja, mas comportamento do mundo. Todas as vezes que você trouxer o mundo para dentro da igreja, você vai sair. Porque a Bíblia diz que é impossível servir a dois senhores. É impossível amar a Deus e amar ao mundo. Uma hora vai ter um embate. Por isso que é impossível você frequentar duas igrejas. Por quê? Uma hora vai dar embate. Porque uma hora vai ter algo aqui e algo lá, e você vai para onde? Quando você começa a seguir um tratamento com o médico, você busca um médico. Se você começar a buscar vários médicos que falem coisas diferentes, você vai enlouquecer e não vai caber na sua gaveta de tanto remédio que você vai comprar, porque cada um te dá um diagnóstico. Você quer crescer numa vida com Deus, aprenda a plantar-se em um lugar e crescer lá. Porque é onde Deus me planta que eu vou crescer. Porque Deus decidiu o que faria com a minha vida quando eu entreguei a vida para Ele. Ele tinha um propósito já para mim. E o propósito que Ele tinha para mim é eterno. Não é passageiro, não é momentâneo. Então você precisa entender isso. E você precisa entender que Jesus chamou você para se arrepender. Se arrepender de coisas que você faz, que você comete, que você sabe que não é da vontade de Deus. Pecado é algo que se agarra firmemente em nós. Pecado é algo que quer ficar grudado em você. E pecado é bom. Porque se não fosse bom, ninguém pecava. As pessoas estão pecando porque é bom. E o mais triste é você ver pessoas dentro da igreja que andam com Deus, que se dizem de Deus, agir pior do que as pessoas que estão lá fora. Você conhece a verdade. Então não se compare a quem está lá. Você conhece a verdade. Só que a Bíblia, ela é muito clara em dizer: de Deus não se zomba. Diga pro seu irmão: de Deus, não se zomba. Meu irmão, você pode sair daqui e fazer tudo de errado. Você pode esconder isso do seu cônjuge. Você pode esconder isso do seu líder. Você pode esconder isso do seu pastor. Você pode esconder isso dos seus pais. Você pode esconder de qualquer pessoa. Mas aquele que não pode ver está vendo. Porque dele você não se esconde. E tem pessoas que começam a fazer coisas erradas, coisas erradas e coisas erradas, e o tempo vai passando e nada aconteceu. Você está recebendo corda para pecar, porque Satanás te dá corda para pecar, e você queria toda a coragem do mundo para fazer tudo que é errado.
Mas depois, Ele triplifica dentro de você a vergonha para confessar, a vergonha para arrepender, a vergonha para abandonar. Porque te dá incentivo para ir. Enquanto você esteve caminhando com Deus, você fez boas plantações. E tem pessoas que ainda fora da igreja estão colhendo resultados de plantações boas. Mas vai chegar um dia que você vai começar a colher as plantações ruins. E é nesta hora que a desgraça chega. Então Deus está chamando uma igreja ao arrependimento. Deus está chamando um povo para viver com Ele. E o povo que vai viver com Deus é um povo que precisa arrepender. Mas existem arrependimentos que são da boca para fora. Vamos dar um exemplo de arrependimento da boca para fora? Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 9. Êxodo capítulo 9, verso 27. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: desta vez eu pequei. O Senhor Deus é justo, e eu e o meu povo somos culpados. Ore ao Senhor. Chega de trovão, de chuva, de pedra. Eu deixarei ir vocês, não precisam esperar mais. Faraó chama Moisés e diga: eu pequei, eu me arrependo de ter feito. Mande parar todos os trovões, manda parar tudo, que eu vou deixar o povo ir. Tem pessoas que é assim com Deus: Deus, eu me arrependo, muda meu casamento, Jesus, eu não vou mais trair meu cônjuge. A tempestade passa, o que você faz? Peca de novo, porque você não se arrependeu. Você ficou preocupado, com medo, um momento, o que aconteceu? Mas você não se arrependeu. Esaú também se sentiu mal, até chorou por ter vendido a bênção dele para o irmão. Mas ele desdenhou. E no momento o choro dele não convenceu Deus, porque não havia no coração de Esaú valor por aquilo que Deus havia dado. Ele perguntou para o pai: não tem mais uma bênção para mim? O que o pai disse? Não. E ele chorou, mas nem com lágrimas ele recebeu, porque Deus conhece seu coração. Deus não conhece só aquilo que você fala, Deus conhece a intenção daquilo que você fala. Você pode enganar todo mundo, mas você não engana Deus. Só que o maior enganador da Bíblia chama-se Satanás. E todas as vezes que você trabalha enganando, você está tendo um mestre que não é Jesus. Todas as vezes que você trabalha mentindo, você está tendo um mestre que não é Jesus. Porque você vai agir conforme quem é o Senhor da sua vida. Então, se você age com mentira, se você age com engano, o Senhor da sua vida é o diabo. Você está na igreja, você vem aos cultos, você é dizimista, você é ofertante, mas serve a Satanás. Porque você age como alguém que está distante de Deus. Judas sentiu remorso para trair Jesus. Quando ele traiu Jesus, abre comigo lá em Mateus 27, 4. Mateus 27, 4 diz assim: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Quando Judas foi pensar na burrada que tinha feito, ele não tinha como voltar atrás. E a Bíblia diz que ele jogou as moedas no templo e se enforcou, se matou. Muitas vezes, pessoas que servem a Satanás com suas atitudes têm se matado todos os dias. Quando você liga o noticiário, você ouve que suicídio sem fim. Homens, pais de família, suicidando. Por quê? Fizeram coisas que foram erradas. E porque fizeram coisas erradas, não tiveram como retornar.
E Satanás, o maior enganador, convenceu a ele: tire a sua vida, porque você não serve mais. Ninguém mais pode te ajudar. Ninguém mais vai te querer. E quantas vezes Satanás fala isso com você? E tem pessoas que se afastam de Deus. Tem pessoas que se entregam ao pecado por causa das vozes que ouvem. Qual é a voz que está falando ao seu coração? Quem está falando com você? Porque uma igreja que serve a Deus é uma igreja que é completa, ela é feliz. Eu não dependo das pessoas para eu servir a Deus, eu dependo de Deus. Meu vizinho desviou, mas eu não sirvo o vizinho, eu sirvo a Deus. Eu sempre ensinei aqui nessa igreja, eu sempre falei, meu irmão, me ouça enquanto eu prego a Bíblia, porque o dia que eu deixar de pregá-la, não me siga. Não me siga, porque eu estou perturbada. A Bíblia, ela é que mede a nossa fé. É a Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela diz, você precisa entender, se arrepender. A Bíblia é muito séria quando diz arrependimento. Porque se você não mudar de direção, é impossível você encontrar o Senhor. É impossível você andar com Ele. É impossível você viver o que Ele tem para você. Quando você vai para o hebraico tem muitas definições de arrependimento. É vasto ensinamento sobre como praticar o arrependimento. Mas eu quero ressaltar uma palavra hebraica, diz deshuvar, não sei se é assim que diz. Numa definição ampla, ela é mais do que apenas o arrependimento do pecado. É um despertar espiritual, um intenso desejo de fortalecer a sua união com Deus. Então você tem que se despertar. Não fica seguindo quem está andando para trás. Não fica seguindo quem está saindo da rota. Segue Jesus. Você tem que aprender a seguir Jesus. Porque se você não se arrepende, aquilo que você achava absurdo, vai achar normal. Hoje acontece isso. Antes você converteu a Jesus, entregou sua vida a Jesus. Nossa, se alguém fez coisa errada, meu Deus, agora você começa a achar normal. Problema, eu tomar uma bebidinha. Socialmente. Deixa eu falar para você o que é socialmente. Meio cálice é social. Tomou uma garrafa, vai ficar viciado. Não se iluda, não. Social, eu vou numa festa, um refrigerante, eu tomo a garrafa toda. Eu vou no aniversário, alguém me dá um copo de refrigerante, eu vou lá e peço a garrafa de 2 litros e tomo ela toda no gole? Não, eu estou numa festa. Se você está numa festa na sua casa, você pode tomar até a geladeira toda. Mas se você está socialmente você vai ser educado no lugar. Se te servir, você vai tomar. E alguém que quer beber socialmente, ele não vai tomar tudo que tem. Então não é social. Aí eu vou só assistir esse vídeo, mas eu não vou trair a minha esposa. Mas você se esquece que aquilo que você vê jamais sai da sua mente. E uma vez visto, será sempre lembrado. Os homens que estão aqui, digam amém. Porque uma vez visto, será sempre lembrado. E recordo agora que na Porto Alegre, prostituição muito alta, muito forte. E as prostitutas são bem abusadas. Aqui a gente nem vê prostituta, mas lá elas ficam na rua, o carro no sinal, o pastor nosso, o carro no sinal. A prostituta chegou na janela do carro, sem nada, e colocou no vidro do motorista. Ele falou assim: misericórdia, essa cena nunca mais saiu da minha cabeça. Para você ver como que Satanás faz. E às vezes você está nos grupos aí de amigos de serviço, de amigos de futebol, de amigos não sei de quê. E qual que são os vídeos compartilhados nesse grupo? Mulher pelada. Quais são os vídeos de sexo? E você está lá no grupo. Meu irmão, se meu marido está num grupo desse, ele vai sair. Porque eu vou tirar. Eu não vou perguntar a ele não. Sabe por quê? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu tiro, bloqueio, se aparecer algum. Porque eu cuido da minha casa. Tem mulher que é sonsa.
Tá com 10 chifres na cabeça porque é sonsa. Tá nem aí. Você não tá nem aí, seu marido subiu, desceu, o que ele fez? Toma conta do que é seu, porque tem mulher querendo cuidar. Tem mulher querendo cuidar do homem que você tem. E você tá desdenhando. Larga ele, você vê se ele não arruma já. Você já não sei se vai ter a mesma velocidade. Mas você precisa cuidar do que é seu. Cuida da sua casa. Cuida da sua família. Mas uma pessoa que não tem uma vida de conexão com Deus, ela também não ouve o Espírito que diz para ela: olha o celular do seu marido. Porque quem fala com você é o Espírito Santo. Olha o celular do seu filho. Seu filho está aí rodando a mão de todo mundo, você não sabe. Mas todo mundo que tem internet sabe. Mas a pai e a mãe não têm a visão. Olha, vasculha. Porque o Espírito Santo queria te mostrar que seu filho está nas trevas e você não sabe. Se você não anda com Deus, você não tem direção de Deus, você não sabe nada. E você vai viver perdido. Quem te dá força e direção é Deus. Eu oro na minha casa quando eu vejo qualquer coisa no ar. Meu irmão, eu entro para a batalha. Eu entro para a batalha e eu clamo a Deus. Eu tenho a convicção que Deus me ouve. Porque eu não finjo que eu sirvo a Deus, não. Eu sirvo a Deus. Mas eu não falo isso para me gabar, não. Porque eu sou falha. Tenho inúmeras falhas porque sou ser humano. Eu não virei anjo. Continuo sendo ser humano. Tenho falhas inúmeras. Mas o papel do cristão é que ele tem que fazer de tudo para viver perto de Deus. Porque Deus conhece a intenção do seu coração. A intenção do seu coração é qual? O verdadeiro arrependimento, ele produz abandono do pecado. Qual é o pecado que você comete dentro da sua casa, na sua família? Você comete pecado lá. Como que eu peco? Você peca quando você desrespeita o seu cônjuge. E isso serve para homem e para mulher. Porque ambos desrespeitam. Se acaba o respeito dentro de casa, esse casamento está em risco. Resgate o respeito dentro da sua família. Cuidado com o que você fala, a maneira que você fala, porque Satanás entra onde há quebra de princípios. Deus não te ensinou a viver assim, não te ensinou a viver com a sua esposa desse jeito, não te ensinou a tratar o seu marido desse jeito. Mas tem gente que está brincando, como Sansão, ele está brincando para ver no que vai dar. Respeita o seu cônjuge. Se alguém está casado do seu lado, diga para ele: respeite o seu cônjuge. Porque tem gente que fala: eu vou quebrar sua cara. Cuidado, que isso é coisa que você fala para bandido na rua. Não é para seus filhos e nem para seu cônjuge. Tem filhos que ouvem isso de pais, tem esposa que ouve isso de marido, tem marido que ouve isso de esposa. Faltou respeito. Você precisa aprender com Jesus. Mas se você não mudar de direção, você vai levar o seu casamento a pior. E eu vou mais longe. O problema não é o seu casamento. O problema é que você tem fruto. Fruto é um filho. Que na maioria das vezes quem vai colher são eles. Você ama o seu filho. Então muda a sua conduta. E os solteiros vai casar. Né? Vamos ficar todo mundo aqui para... Né? Começa a plantar hoje, para ter uma família abençoada. Solteiros, planta dentro de casa, respeitando o pai, respeitando a mãe. Porque tem filho que fala com mãe e pai como se fosse coleguinha da esquina. E você não pode permitir, não, porque Deus diz que aquele que honra pai e mãe terá sucesso, terá vida longa e será abençoado. Você precisa da bênção de Deus. Tem jovens morrendo precoces porque não sabem respeitar pai e mãe. E Satanás não perde tempo para cumprir a maldição da sua vida. Ele faz de tudo para chegar. A maldição ela se instala no tempo e no espaço. Hoje você está com Deus, mas Satanás sempre vem visitar para saber se essa casa está limpa e vazia. Porque se ela está vazia, ele vai entrar, ele vai destruir, ele vai acabar. Então você precisa ter cuidado. Cuidado com aquilo que você fala dentro de casa. Cuidado com as bobeiras que você fala. Eu, quando era recém-casada, né, a pessoa falava: você vai ter um monte de filho. Eu falava uma bobeira que depois que eu fui entender que era uma bobeira. Eu falava assim:
Ah, não, Sara não, só se for Agar. Olha, eu querendo amante, profetizando amante. Eu falei, que espírito é esse ruim que entrou em mim para falar isso? Eu tive que quebrar, falei, não aceito, não tem Agar aqui não, aqui só tem Sara. Olha, a melhor, aqui não tem Sara, aqui tem Evânia. Porque Sara deu muita bola fora. Evânia, não vou seguir a Sara. Então você precisa saber o que você fala, porque às vezes até uma brincadeira Satanás pega para prender você. Há poder nas suas palavras. Então você precisa mudar o seu comportamento. Enquanto as pessoas, os rabinos que estavam naquele lugar com Jesus, eles começaram a falar que Jesus era um homem estranho, porque um homem que andava com pecadores. E ele perguntava para os discípulos e Jesus respondeu. Porque essa história começa quando Zaqueu, que está vendo que Jesus está passando, Zaqueu quer ver Jesus, e ele era pequeno, de pequena estatura, sobe numa árvore, numa figueira brava, para ver Jesus passar. E Jesus olha para cima e diz, Zaqueu, desce, porque hoje eu entrarei na sua casa. Aquele homem era um homem cobrador de imposto, era um homem que viveu uma vida ilícita. E quando ele se encontra ali com Jesus, ele fica tão feliz, chama Jesus para dentro da sua casa. Zaqueu convida todo mundo. Ele convida os amigos publicanos, porque era Jesus quem estava ali. E Jesus tinha o poder maior de todos, de curar, de libertar, de transformar. Mas também estavam ali os religiosos, aqueles que não fazem nada e criticam quem faz, aqueles que ficam salvos, sentados, satisfeitos e estão reclamando de quem está fazendo, está criticando um trabalho, está criticando uma direção. Eles estavam naquela mesa e Jesus respondeu, eu não vim para os que são sãos, eu vim para os doentes. O que mais existem hoje é pessoa doente, doente de alma, doença do corpo, doença da mente. Jesus disse, eu vim para os doentes. Eu não vou entrar nos lugares onde as pessoas estão boas, porque não existe bom. Ele não veio para os bons. Nós não somos bons, somos pecadores, e por isso Jesus veio para nos salvar, para nos transformar. Então você precisa entender que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, produziu em Zaqueu o abandono do pecado, porque ele disse para Jesus, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Arrependimento é abandonar e ainda pagar. Você se arrependeu de alguma coisa e mudou isso na sua casa? Você se arrependeu lá de que fez com o cônjuge e mudou o comportamento? Se você não mudou o comportamento, não se arrependeu. Comportamento se repete. Vai fazer de novo. Porque quem abandona, ele tem que consertar. Ele disse, se eu defraudei alguém, eu vou pagar. Aquele homem realmente encontrou com Jesus, porque ele falou para todos ouvirem aquilo que ele ia fazer. Entenda, arrependimento é um processo. E às vezes você quer que as coisas sejam imediatas. Geração imediata. É a geração mais imediata que existe, mas é a geração mais mole para mudar. Exige de Deus, exige dos outros, mas demora para fazer. Quem é bom para cobrar é ruim para pagar. Então tome cuidado com o seu comportamento. Se você é aquele que vem para Deus e está sempre criticando, reveja sua fé. Reveja o seu comportamento diante de Deus. Porque não adianta dizer, eu faço por obediência, mas está metendo o pau, não é obediência. Obediência é que Abraão teve, pegou Isaac, pôs no camelo e subiu. Não falou nada para ninguém. Ninguém sabia que ele ia oferecer o filho. A Sara não sabia. Os empregados não sabiam, porque ele estava obedecendo uma ordem de Deus. Tem pessoas que vai fazer algo para Deus e toca trombone o tempo todo, falando trombeta. Deus pediu para eu jejuar 7 dias. Deus pediu para eu andar descalço. Deus pediu para eu fazer isso. Deus pediu. Você precisa falar? E muito fala, não faz.
Então você precisa fazer para Deus. Você precisa mudar esse seu comportamento. Tem pessoas que o que ela precisa abandonar, reparar danos. Zaqueu reparou os danos com a família dele, com o povo que ele cobrou. Ele estava abandonando o trabalho de cobrador de imposto por causa de Jesus. Você abandona o que por causa de Jesus? Hoje nós estamos ministrando arrependimento e renúncia. Renúncia. Muitas pessoas não sabem o que é. Renúncia não é pecado. A maioria das vezes você renuncia coisas que não são pecados, mas por causa de Deus você vai fazer. Por causa de Deus você vai estar num ambiente, num lugar. Eu tenho um feriado, eu tenho alguma coisa e eu vou por causa de Deus, eu vou estar na igreja nesse dia. Porque eu tenho um compromisso com Deus, não é com a igreja não, meu compromisso é com Deus. Ele precisa falar comigo, eu preciso sentir Deus, ele precisa me ouvir, eu preciso estar perto dele. E quantas vezes você tem dificuldade de renunciar? Renunciar à sua vontade. Tem pessoas que têm dificuldade de obedecer à autoridade. Tem problema com a autoridade, revolta dentro de casa. Isso é quando você era criança. Você cresceu revoltado e hoje tem problema com todo nível de autoridade. Tem problema com pai e mãe, tem problema com professor, tem problema com patrão, tem problema com pastor, tem problema com todo mundo que exerce uma função de autoridade sobre você. Cuidado com esse comportamento, porque você está longe de Deus. Você acha que está servindo a Deus. Irmãos, eu recebi de uma ovelha que uma mulher casada mandou nude para ele. Não é lá de fora, não, daqui. Daqui, está na igreja. Isso é comportamento de alguém que serve a Deus. E entre os jovens, então? Como é que tá? Será que se eu pedir seu celular agora destravado, eu posso olhar? Será que se eu pedir seu celular agora, você vai ter coragem de me entregar? Ou vai ter nudes nele? Entenda bem, Deus te chamou para ser santo. Mas hoje na igreja tem um defeito. Vem aqui me ajudar. Vem cá, Melissa, me ajudar. Hoje na igreja tem um defeito muito grande, que as pessoas pensam assim: eu sou mais santo, eu sou menos santo. Preste atenção. A Melissa, só um exemplo da Melissa. A Melissa pegou 20 homens, eu peguei 10. Eu falo pra ela: você pegou 20 meninos? Nossa, você tá me pecando demais. Eu sou mais santo que você. Eu sou mais santo? Porque hoje o povo tá assim. É meio de pecado, é assim. Quantas vezes você fez? Ah, eu só fiz uma, então eu tô santo. Esse não é o padrão, não. O padrão é não fazer. E hoje as pessoas vivem fazendo tudo de errado. Aqui, você está fazendo prova, como é que foi? Você colou? Você fez isso, menina? A prova está toda escrita, eu sabia tudo. Não, eu só colhei uma questão lá. Você está melhor que eu? Não está, não. Fez errado. Você tem que aprender a agir. Você serve a Deus. A Bíblia diz: e vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Um homem que serve a Deus, qual é a postura dele? Muito obrigada, Melissa. Passa uma mulher. Não vou olhar, olhei só uma vez. Olhou. Vai esquecer? Só os olhos e reponta. Você vai esquecer? Fala a verdade. Você vai esquecer? Passou uma vez, se olhou, você vai esquecer? A mulher não lembra, não. A mulher não está olhando isso não, mas o homem olha. O homem é visual. O homem, o que ele vê, ele quer. A mulher não. A mulher, se ficar falando no WhatsApp, é capaz de levar mais. Encher de elogio, falar um monte de coisa. Ela vai se encantar com a mentira dos Dom Juans da vida. Mas o homem viu, pronto. Nunca mais esquece. Você tem que ter comportamento de quem serve a Deus. E comportamento de quem serve a Deus é uma pessoa que sabe que a carne quer. Porque se você é homem, a carne quer. Mas o Espírito diz não. Eu me lembro do pastor Claudio dizendo que estava no hotel e estava mudando de canal, dizendo que passou um canal.
que pensou, meu Deus, como é que eu mudo desse agora? É um canal que a carne queria ver. E tinha que desligar a televisão. Porque senão, aí eu ia dar uma olhadinha, uma espiadinha eu ia dar. É a sua vontade. Quando eu tinha 18 anos, eu fui pregar em São Paulo. Eu era nova, solteira, já estava namorando meu marido. Solteira. Eu sempre falava que eu ia casar com um louro do olho azul. Olha o lourão que Deus me deu. Os olhos são tão azul que parece que está de noite. Né? Não dá pra você ver o céu. Mas eu falava que ia casar com louro. Aí eu fui pregar nessa igreja em São Paulo. Cheguei em São Paulo, nova. Tudo no lugar, né? Estava bem distribuído. Nova. Cheguei para pregar naquela igreja. O pastor me apresenta o co-pastor que ia me acompanhar. Quando eu olho o co-pastor, louro, do olho azul, de terno e gravata, falei, e mais velho, tudo que eu falava que ia ser. Louro, do olho azul, andar de terno, e mais velho que eu. Eu falei, misericórdia, não é possível que seja o co-pastor? Aí o pastor falou assim, ele vai te acompanhar. Eu vi uma aliança de noivo, já me deu um alívio, mais ou menos, né? Porque noivo não é casado, mas me deu um alívio. Então, esse homem vai ficar no lugar dele, né? E eu fui pregar, eu sentei, e o pastor falou assim, marca para ele te mostrar a cidade. Eu falei, eu já conheço. Gente, eu vou conhecer a cidade com um homem bonito, louro do olho azul? O que eu tenho na cabeça se eu fizer isso? Era o que eu queria. Ué, eu tava namorando, mas o meu não era louro, nem tinha olho azul. Não é? Tem que falar a verdade, é? Aí ele, eu vou te mostrar a cidade que eu já conheço. Minha família mora aqui em São Paulo. Aí preguei. Aí quando eu terminei de pregar, eu nunca tinha pregado na vida por interior, eu tinha 18 anos. O pastor mandou fazer 3 dias de cura. Eu fui para Deus, naquela época de internet que você busca tudo e sai prontinho, não. Eu fiquei doida para fazer, para Deus me dar uma revelação de cura. E preguei, o pastor terminou. Dá para a gente encontrar amanhã para você passar isso para mim? Não dá. Eu já tenho um compromisso. Eu corri do homem, meu diabo foge da cruz, porque a Bíblia diz que se aparece no mal, você fazer o quê? Fugir. Tem gente que quer brincar. A Bíblia diz para você fugir, meu irmão. Se eu fosse olhar a minha vontade, eu comecei a namorar agora, tá bem recente, posso terminar, porque eu acho que a direção tá meio errada, ó, loura, morena. Mas não, fugir. E o homem tentou os 3 dias estudar a Bíblia comigo. Mas por que comigo, Jesus? Um menino de 18 anos, não devia ter uns 40. Eu não era a pessoa que ele queria ouvir, mas era aquilo que eu queria. Então cuidado com aquilo que você quer, porque o diabo vai providenciar uma situação para você ser tentado. E tem gente que não aguenta a tentação, sabe por quê? Porque não foge. Você só vai vencer se você fugir. Não é para brincar, não. Eu só vou ali ver. Eu só vou sentar perto. Eu só vou falar uma coisinha. Não tem coisinha. Não tem nada. Você tem que aprender que você é de Deus. E quando Jesus entrou na sua vida, a sua carne não manda mais. Então para de fazer coisas erradas. Está dentro da igreja. Você serve a Deus. Mas vive de engano. Tem pessoas que mentem tanto que ela já não sabe o que é a verdade. Acostuma a mentir. Eu atendi um rapaz e disse para mim assim, não, minha esposa, eu não vim à igreja não. Não, estou comprando uma roupa, é minha loja, comprando uma roupa para minha esposa porque ela vai no congresso. E aí eu vou dar essa roupa para ela. Aí a mulher foi lá trocar roupa. Mas eu estou sabendo como está mentindo? Não estou. Aí fala para ela, e aí, como é que foi o congresso? Ela, que congresso? Aí eu falei, meu Deus, e agora que eu saí dessa? Ah, mas não tinha um congresso lá na sua igreja? Não. Por quê? Fulano falou que era congresso? A mulher ligou para ele na hora, mentiroso. Pastor falando que você falou que foi no congresso? Gente do céu, como é que a pessoa mente? A outra vai lá dentro da loja trocar. Mas para que ele mentiu que ia para um congresso? Precisava? Mas é mania de mentir.
Tem gente que vive de mentira. Ele não sabe falar a verdade. Ele tem que colocar uma mentirinha para poder o assunto ficar melhor, para poder ser agradável. Às vezes você quer tanto agradar as pessoas que você se descaracteriza, nem sabe quem você é, só para agradar alguém. Se você está perto de uma pessoa alegre, você é extrovertido. Se você está perto de uma pessoa tímida, você é calado. Você não fala quem você é, porque você vive de mentira. Mas você entregou a vida para Jesus, então não nasceu de novo. Porque essa igreja precisa entender: quem nasce de novo muda de comportamento. Se você está voltando ao Egito, comece a reparar seu comportamento. As pessoas vão te julgar pelo seu comportamento, pela sua conduta. É assim que as pessoas vão te ver. Elas não sabem a intenção que está no seu coração, elas sabem o que você faz. Então tem pessoas perdendo credibilidade por causa de comportamento. Não sabe se comportar, não sabe estar perto de pessoas, não sabe ter amizade. Tudo que você faz é algo que distancia você de Deus. Você tem que reparar o de errado que você fez. Para de mentir. Às vezes você mente sem necessidade, mas se o cônjuge descobrir a mentira, aquele casamento acaba. É uma mentira pequena, mas ela tem um poder de destruição, porque você carrega com você um espírito de mentira. Manipuladora. A pior coisa é alguém que manipula, porque ela te manipula e destrói você. Essa semana eu ouvi um caso de alguém que destruiu outra manipulando. Irmãos, eu tive vontade de chorar, porque dentro da igreja eu chorei depois com Deus. Falei: Deus, não é esse povo que o Senhor deu para pastorear, não é possível. É um povo sem temor. Quando sai o temor, não precisa estar na igreja mais, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não tem temor, faz coisas que não é para fazer, com a cara mais limpa do mundo, como se não estivesse fazendo. É o pior tipo de gente. Mas se Jesus entrou aí, Ele tirou de você esse costume, Ele transformou você, e transformou você em alguém que fala a verdade, em alguém que crê nele, em alguém que obedece a Ele. Irmãos, não tem meia obediência. Obediência é obediência. Eu obedeço só uma parte. Saul fez isso, e a Bíblia diz que Deus tomou de Saul o trono. Samuel orou por ele uma noite toda. O que Deus falou para Samuel? Não precisa orar para Saul, eu o rejeitei. Você tem que aprender que quando Deus pede algo para você, fala algo com você, é com você. Não é com o outro não, Ele está falando com você. Então você precisa fazer. Que tem pessoas que não seguem a Deus, seguem outros. Você não pode ser prisioneiro de ninguém. Jesus te libertou para ser livre. Você não é prisioneiro de ninguém. Se alguém te aprisiona e dita o que você vai fazer, não. Você segue a Deus. Segue a direção de quem Deus coloca para guiar você. Quem é que Deus coloca para guiar você? É o pastor da sua igreja. Porque aqui na frente, Deus dá o comando para todos vocês seguirem no dia a dia. Deus deu um comando de profundidade, porque Ele queria tirar a capa de muitas pessoas. Deus queria que houvesse arrependimento. As pessoas estavam servindo a Deus com brincadeira, servindo a Deus de qualquer maneira, servindo a Deus de qualquer jeito, como se Ele não fosse importante. Fazia as coisas para Deus sem reverência, sem temor nenhum. E por isso, muitos doentes, muitos oprimidos, muitos cansados, muitos distanciando de Deus. Por quê? Porque pessoas que perderam o temor estavam ajudando outras a caminhar. Quando você perde o temor, você não pode ser guia de ninguém, porque é impossível um cego guiar outro cego. Cuidado com o seu comportamento.
Cuidado com o conselho que você vai dar. Conselho sai da Bíblia. É princípio, é direção de Deus. Porque se alguém está te dando direção que foge da palavra, meu irmão. Foge da palavra quando eu ensino alguém a desobedecer. Foge da palavra quando eu ensino alguém a burlar uma lei. Quando eu ensino alguém a fazer algo para passar para frente. Passar na frente dos outros. Preste atenção no seu comportamento. O Espírito Santo me mostra. Hoje pela manhã eu não estava pregando. O Brown estava pregando. E ele teve que sair, eu assumi o microfone. E quando eu assumi o microfone, o Espírito Santo me mostrou que tem homens dentro de casa, mulheres dentro de casa. Seu casamento já acabou. Você está lá, mas você já não faz nada por essa família. E tem casamentos que você está perdendo o prazer de estar com a sua família porque você não faz o que a Bíblia manda você fazer. E se você não faz isso, seu casamento está à beira do perigo. Seu casamento vai acabar. Porque seu dinheiro não é para sua casa. A sua alegria não é para sua casa. O lazer não é para sua casa. Se quer viver em família, tudo tem que acontecer dentro de casa. Você é uma mãe que você compra as coisas para você, não se importa mais com a sua casa, porque seu casamento está por um triz. Não tem prazer mais com seus filhos, com seu cônjuge, e você faz tudo de qualquer maneira. Deus não se agrada de nada feito de qualquer jeito. Deus não se agrada. Eu tenho 2 pessoas na minha casa que me ajudam. E eu faço tudo para meu marido. O que vai comer. Chayenne está morando na minha casa. E ela está lá de prova. A comida pensando o que ele vai comer. O que ele vai gostar. Porque existe um sacerdote dentro da minha casa. Mas a mulher sabe de lá sou eu. Se eu não edificar a minha casa, eu perco a minha família. E tem pessoas que cansaram, não fazem mais. Tem pessoas que cansaram, não se esforça mais. Cansou de sofrer. Mas quem obedece a Deus não faz com sofrimento. E todas as vezes que eu abençoo, que eu faço as coisas da minha casa, eu faço como se fosse para Ele. Por isso não perca o temor. Se você perder o temor, sua casa vai ficar jogada. Se você perder o temor, seu trabalho vai ficar jogado. Se você perder o temor, nada seu será bênção. Ou então você vai se dedicar ao que não constrói. Vai dedicar para o trabalho, vai dedicar para amigos, mas não vai dedicar para a sua família. E o seu bem mais precioso está dentro de casa. Porque ninguém é mais importante do que aqueles que são seus. Quando você casa, sua família é seu marido, sua esposa, seus filhos. Entenda, Deus não pode resgatar enquanto você não obedece. Deus não pode fazer se você não obedece. Você quer um milagre, mas não quer trilhar o caminho para chegar nele. Há um caminho para você chegar nele. Você tem que entender que viver uma vida de arrependimento está dizendo que eu vou errar. Porque a Bíblia diz que eu sou pecador o tempo todo. Mas eu vou me arrepender. Tem pessoas que estão tomando Santa Ceia hoje. Vai tomar, nós não tomamos ainda, que nós vamos tomar a Santa Ceia do arrependimento e renúncia. Que toda Santa Ceia pede perdão pelo mesmo pecado que você não mudou. Toda Santa Ceia, a sua oração é a mesma. Deus, perdoa. Perdoa o quê? Porque você não muda. Não há arrependimento. É uma oração para um momento que vai ser feito. Mas isso não vale para você se você não tem comunhão com Deus. Não vale para você. A palavra liberada não entra em você. Não chega na sua casa. Chega de viver como crentes de qualquer jeito. Por que você vai no centro de macumba? Você vai nos kardecistas. Eles servem ao Deus que eles acreditam com todo empenho e santidade. Eles se entregam.
Mas quem serve a Deus, relaxe. Deus perdoa. Deus perdoa. Mas é a consequência. Tem gente que vai viver quantos anos de consequências ruins? Não é possível que você não percebeu isso ainda. Para de brincar de servir a Deus. Brincar de fazer célula. Brincar de discipular alguém. Você está lidando com a noiva de Cristo, algo mais precioso que Ele tem. E você vai responder por elas. Você vai responder pelas vidas que foram confiadas a você. Então faça bem feito. Muda seu palavreado. Condiz com a posição que você tem, aquilo que você fala. Mude seu comportamento. Condiz com a posição que você tem, o comportamento que você tem. Imagine se eu chego a pregar aqui de mini saia com um palmo de saia. Você ia me ouvir? A mensagem que eu falar, você ia ouvir? Você ia crer nela? Porque se eu não sou exemplo, eu não posso estar perto de alguém. Quando é que eu sou exemplo? Quando eu entreguei a Jesus. Porque não sou eu quem falo, mas é Ele que fala através de mim. Sabe qual é o meu sonho? De ver líderes chegando aqui perto de mim dizendo: na célula hoje um cego enxergou. Na célula hoje um surdo ouviu. Na célula hoje demônios foram expulsos. Pessoas foram livres. Porque era assim que os discípulos vinham falar para Jesus quando eles eram enviados. Hoje as pessoas vão e mal estudam o texto que vai falar. Chega lá, lê tudo, porque nem sabe o que está escrito. Ou talvez faz uma ministração da sua cabeça desobediente. Porque tem uma ministração dada a você, então segue ela. Porque se você quer fazer, monte uma igreja para você e faça. Mas se você está dentro dessa igreja, tem regras, tem ensinamentos, tem condições para você crescer aqui dentro. Porque o reino de Deus é feito com ordem. Mas muitas pessoas passaram por cima das ordens para viver como queria. E aí virou bagunça. Faz como quer, faz quando dá. Não tem compromisso com nada. Deus também não tem compromisso com você. Porque não é empenho da sua parte. Não há temor da sua parte. Se você puder cancelar alguma coisa, você vai cancelar a sua célula, você vai cancelar seu discipulado. Sabe por quê? Entrou um demônio aqui na igreja para falar do discipulado. Porque só posso dizer que foi ele. Quando colocamos o discipulado 1 a 1, pessoas que não entenderam saíram falando que não era verdade. Contaminou toda uma igreja. Mas quem perdeu? A igreja. E quando Deus dá uma direção para um líder, Ele vai fazer o que Ele falou para o líder, não o que você acha que Ele falou para você. Eu vou contar rapidamente esse testemunho. Teve uma época aqui em Juiz de Fora que veio um pastor de língua espanhola e ele pregou lá em Santos e nós queríamos trazer esse pastor aqui. Nós trouxemos uma vez e na segunda vez que a gente foi trazer esse pastor aqui, o Abraão anunciou, ia ter um congresso de liderança. O Abraão anunciou, esse pastor ia vir falar aqui. E aí quando chegou no mês de trazer o pastor, Abraão disse para mim: Vânia, eu não vou trazer esse pastor. Irmãos, naquela hora eu falei: Abraão, não faça isso. Você já anunciou, as pessoas vão dizer que você está falando que o cara veio só para encher a igreja. Eu tenho pavor de alguém que pense que vou usar alguém para poder atrair o povo. Não, então não fala que vai vir. E eu fiz de tudo para aquele pastor vir. Aí Abraão: não tem dinheiro, não, a gente consegue. Eu só sei que eu fiz de tudo. E o pastor veio. Quando o pastor chegou aqui, o pastor pregou. Foi uma bênção, ele pregando. Mas aí ele começou a andar atrás de uma pastora nossa, pela internet, conversando com a pastora resolveu abandonar o marido para morar com esse pastor. Naquela hora, o Espírito Santo falou para mim assim: eu falei para o seu marido não trazer, não falei para você. E eu fui na frente e falei: não, vai vir porque anunciou.
Deus fala com quem Ele coloca. Deus falava com Moisés. Arão está fazendo bezerro de ouro, mas Deus falou com Moisés, não foi com Arão. Então cuidado quando você julga o que é feito aqui, porque Deus fala com o líder. Aquele dia, irmãos, quando eu vi aquele casamento ser destruído, eu me senti culpada, porque o Abraão disse: eu não vou trazer. E eu fiquei: não, Abraão, tem que trazer. A partir daquele dia eu falei: nunca mais, quando ele falar que vai fazer algo, eu vou interferir, porque Deus chamou ele. Deus falou com Adão: não coma desse fruto, mas Eva fez Adão comer. Deus não falou com Eva, não, falou com Adão. Então quando Deus coloca alguém, Ele diz: esse é o pastor dessa igreja. Deus fala com ele. Ele não fala com o pastor que está auxiliando, Ele não fala com o discipulador, Ele não fala com o apacentador, Ele está falando com o pastor. E você está aí no banco murmurando. Você não está murmurando contra o pastor, você está murmurando contra Deus. Sabe por quê? Quando o Faraó falava para Moisés: eu pequei, Moisés, pede a Deus que pare tudo, Deus mandava de novo, porque Faraó não estava fazendo Moisés de bobo. Deus estava na frente de Moisés. Quando os rabinos, os publicanos começaram a falar que Jesus estava com pecadores, os discípulos não precisavam responder. Jesus respondeu: eu vim para os doentes. Quando você está falando contra aquele que deu a ordem, não contra aquele que está aqui só para cumprir a ordem. Então tome cuidado de quem você fala. Se Deus te trouxe para essa igreja, siga a direção dela. Se Ele não te trouxe, vai para onde Ele te mandou, porque você está perdendo seu tempo aqui. Deus não vai te abençoar. Mas se este é o lugar que Ele te trouxe, ouça as instruções e você vai ser abençoado em tudo. Não age sem temor, porque a pior coisa é quando você, como Esaú, despreza a bênção que você tem. Não despreza essa bênção. Obedeça, porque se você obedecer, a bênção é liberada para você. Todas as vezes que o Abraão prega fora de Juiz de Fora, as pessoas que vão junto com ele falam assim: nossa, o Abraão vai pregar fora, ele é muito usado. Sabe por quê? Porque lá as pessoas o respeitam como pastor, e as ovelhas dele não. Então aquilo que ele tem não cai aqui. Vocês não recebem porque não reconhecem. Quem reconhece, recebe. Se você não reconhece a bênção de Deus que está na minha vida para ser liberada para você, ela não vai ser liberada para você. Mas onde eu for, vão receber. Porque o que Deus deu para eu entregar, se você não reconhece quem eu sou para você no reino de Deus, ela não te alcança. Fique de pé.